Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos ler ali. Livro de Lucas. Lucas 10, versículos do 38 ao 42. Passagem muito conhecida. E ela é muito compartilhada no púlpito, né? Vamos ler. Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você que estiver anotando, coloca aí o tema como o importante dos importantes. O importante dos importantes. Eu vou fazer algumas perguntas. Ninguém precisa responder. Você pode responder para você mesmo. Isso é para você e eu pensarmos um pouco em cada pergunta que estarei fazendo. A primeira pergunta, vão ser várias, tá? Então, você só escute e pense em cada pergunta. Sua família é importante? Sua saúde é importante? Seu trabalho é importante? Sua casa é importante? Seu dinheiro é importante? E o seu carro é importante? Sua bicicleta, ela é importante? Seus estudos são importantes? Seus amigos são importantes? Seus vizinhos, eles são importantes? Sua igreja é importante? Seus irmãos em Cristo são importantes? São perguntas que talvez possa haver no nosso meio a resposta de que isso não me importa muito, isso não tem muito valor para mim. Não é importante, né? No radical, talvez. Mas para outros, essas perguntas, todas elas foram respondidas como sim, é importante. E, na verdade, todas essas perguntas que eu fiz, tudo aqui que eu perguntei se é importante ou não, tudo é importante. Tudo faz parte da nossa vida. Tudo é necessário. Então, tudo é importante. Eu quero dar um exemplo aqui de algo muito importante que também faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É algo importantíssimo, não é importante, é muito importante, tá? O sentar à mesa. Sentar à mesa. Sentar com pessoas em uma mesa para comer. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de que o Senhor Jesus
sempre se sentava à mesa com os seus discípulos, se sentava à mesa para instruir, se sentava à mesa para ensinar a palavra de Deus. Então, anote algumas passagens que comprovam isso, tá? Marcos 2, dos versículos 14 ao 17. Nessa ocasião, Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, comendo. Essa ocasião foi em que Mateus ele foi chamado para servir ao Senhor, quando estava ali na alfândega. Então, ele estava na casa de Mateus, de Levi, e ele estava sentado, né, com os seus discípulos, e ali ele ensinava, porque muitos apontavam para ele que ele se assentava com pecadores, que ele se assentava ali com pessoas que não temiam a Deus, mas ele estava dizendo ali que os doentes necessitam de médicos e não os sãos. Então, é um momento que ele estava ensinando a palavra do Senhor. Outro momento, ali em Lucas 22, 19 e 20, onde o Senhor, ele celebrou a última ceia, dizendo que era para relembrarmos a obra do Senhor ali na cruz do Calvário, e onde ali também ele disse que um no meio deles, quando estava sentado ali na mesa, iria traí-lo, né? Que era o Judas. Outra ocasião em que Jesus também se sentava numa mesa com os seus discípulos, ou o Senhor Jesus no meio dos seus discípulos, o Jesus no povo, no meio, espiritualmente, dizendo, Atos 2, de 42 a 47, onde ali se fala que eles perseveravam na doutrina, eles oravam e eles partiam o pão, sentados à mesa juntos, compartilhando. Então, são passagens que eu passei para os irmãos, para que possam ver que o Senhor Jesus, ele sentava numa mesa com pessoas, com discípulos, para compartilhar, para ensinar. E quero falar um pouquinho dessa coisa muito importante que é o sentar à mesa. O que significa isso para nós? Sentar à mesa. Quando nós nos assentamos, né, numa mesa, geralmente nós sentamos para comer, né? Para nos alimentar ali. E eu quero falar para você que a comida é somente um detalhe, tá? O cardápio é somente um detalhe. O que nós vamos comer, que tipo de comida, de refeição que nós vamos comer é somente um detalhe. A mesa de jantar numa casa é uma mobília, né? Em que esse lugar é o único lugar em que as pessoas elas se sentam e ficam 1 metro de distância. É a única mobília em que as pessoas se sentam e ficam nessa distância de 1 metro. 1 metro. É o lugar onde temos a maior expressão de comunhão. É um lugar onde nós podemos, nessa distância, estar face a face, 1 metro de distância e face a face. Agora eu vou ler aqui uma pesquisa que foi feita aí no exterior. Pesquisas mostram adolescentes menos sujeitos a vícios quando se sentam à mesa com os pais. Pesquisas mostram na Inglaterra queda de 8% na venda da mesa de jantar e crescimento de 40% na compra da mesa de escritório. 20% das famílias não têm mesa de jantar. Isso na Inglaterra. Eu falei sobre o valor, a importância de se sentar à mesa com a família, pais e filhos. Brasil, 40% não jantam juntas, as famílias. E 70% comem com a televisão ligada. Outras pesquisas com famílias, maior harmonia e fluidez nas relações, quando se senta numa mesa, a família toda. Então, nós vemos, através dessa pesquisa, o quanto é importante sentarmos numa mesa em família, pais e filhos. Eu peço para que você entenda isso, a importância de se sentar à mesa com a sua família. E não se esqueça, a comida é um detalhe. Ah, você fala que a comida é um detalhe, mas eu não gosto de comida fria.
Se eu ficar conversando, a minha comida vai ficar gelada. Se eu ficar conversando, eu vou acabar perdendo a vontade de comer, vou perder a minha fome. Mas a mesa, ali na mesa, os seus filhos, naquela distância de 1 metro, ele olha nos seus olhos, ele começa a expressar aquilo que passou na escola, talvez passou por um momento ali difícil nos estudos, talvez passou por um momento difícil com seus colegas, talvez passou por aquele momento em que a alegria dele é muito grande de poder conseguir uma nota boa, uma boa compreensão nas explicações na escola, ele compartilha com você numa mesa. Isso te aproxima do teu filho e o teu filho de você. Da mesma forma, a esposa, o marido, se compartilhando ali na mesa, falando do seu dia que se passou. Então, não é somente o comer, sentar e comer. Mas o mais importante é o diálogo que você tem com a sua família. É aquele momento que está separado. Aí você pensa, não, mas eu vou ali num fast food, que fala, né? Eu vou lá, pego um lanchinho, eu sento só eu e a minha família. Eu, a minha esposa, o meu filho, eu, a minha esposa, os meus filhos, as minhas filhas. Me sento ali e começo a conversar. Mas nós sabemos muito bem a diferença de se sentar dentro de um fast food, numa mesa onde tem muitas pessoas, onde é aquela mesa de jantar da nossa casa. A conversa é outra, o diálogo é outro, a liberdade é outra de poder conversar e compartilhar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas alegrias. E não é um momento de insultar, com certeza também. O momento da mesa não é momento de insultarmos nossos filhos, chamá-los de burros, de inúteis, de preguiçosos, disso e de aquilo. Na mesa, na hora da mesa, do jantar, nós estamos ali nos alimentando juntos, aquela comida gostosa que a mamãe ou o papai preparou. E é momento de compartilharmos o dia que nós passamos. Mas às vezes vem a sua pergunta, mas eu não tenho tempo para me sentar numa mesa. Eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Eu tenho zangueô, a minha esposa trabalha muito, nós não nos encontramos, os meus filhos vão cedo para a escola, voltam muito tarde, porque fazem bocados, fazem isso, fazem aquilo. Só que existe também essa palavra, organização, programação. O que eu estou compartilhando aqui não é para nós, todos os dias. Você precisa sentar com a sua família. Eu digo, todos os dias, você precisa sentar com seus filhos, com certeza, nós como família. Mas há situações em que não se consegue ser feito isso. Só que nós precisamos lutar para que isso aconteça todos os dias. Nós temos que nos programar, nos organizar. Final de semana, sem falta, aquele momento com a família numa mesa de casa, na mesa de casa, onde você e a sua família têm aquela liberdade de conversar, se compartilhar e se aproximar. Então, veja a importância de sentar à mesa. Façam esse teste para vocês verem o resultado que é. Eu sou testemunha disso, por isso que eu posso falar. Eu sou testemunha porque eu luto em estar com a minha família sempre. Sentados numa mesa, numa refeição, em 2, se puder. É claro que 2 refeições por dia, todo mundo junto, é um pouco difícil por causa dos horários de trabalho, de escola. Mas no jantar, sem falta, aquele horário é o sagrado. Temos que estar juntos, porque compartilhamos muitas coisas, nos aproximamos muito. E você verá o resultado. Então, é algo muito importante se sentar à mesa. Ah, mas eu não tenho filho, né? Às vezes é só você e sua esposa. Ela também precisa da tua atenção. Ele também precisa da tua atenção. Então, precisamos nos sentar à mesa e conversar, olhos nos olhos. Não somente comer, é comer, degustar e conversar. No momento ali da refeição também. Nunca se esqueça disso, essa frase. O cardápio é somente um detalhe. O que vai ter mais resultado na sua vida, na sua família, é aquele momento que você tem de conversa com os seus filhos, com o seu esposo e com a sua esposa. Eu me lembro de uma pessoa que ela compartilhou comigo, uma mulher, né? Ela compartilhou comigo e ela sempre dizia para mim assim, eu
na hora da janta, eu coloco a comida no prato para o meu marido, para a minha filha, e vou para o banho, vou tomar banho. Aí eu fiquei pensando, por quê, né? Aí logo ela falou, é porque eu não posso comer, eu preciso, não posso engordar, eu preciso perder uns quilinhos. E geralmente as mulheres fazem assim, não janta, para perder uns quilinhos, né? Ficar sem jantar, sem a refeição da noite, para poder emagrecer um pouco mais. Então, essa pessoa chegou para mim e falou, né? Me abriu o coração e falou isso, eu não janto com eles. Eu só coloco a comida, faço o que eu tenho que ser feito, eu faço minha obrigação de fazer a comida e eu corro para o banho, vou tomar banho, deixo eles lá. Eu tive essa oportunidade de falar, porque me deu a oportunidade. O que eu fiz? Eu aproveitei, o que eu estou falando para a igreja, eu falei para essa pessoa, não faça isso não. Aproveite esse momento, senta com a sua família, é o momento de você conversar com ela. Você teve um dia corrido de trabalho, né? A criança na escola, e é o momento que você tem para você se sentar numa mesa e conversar com o seu marido, olho no olho, nessa distância de 1 metro, e com a sua filha. Vocês 3 conversando. Ai, mas eu não posso porque eu vou engordar, porque eu não consigo emagrecer. Falei, pega uma saladinha, pelo menos você está ali. Às vezes tem momentos ali que eu estou lá na mesa, eu não estou comendo. Eu estou lá me preparando, eu estou lá me arrumando para sair, mas eu estou lá na mesa. Eles estão se alimentando, mas nós 4 estamos lá. Se alimentando, conversando e eu me arrumando. Às vezes eu não tem horas que eu não como, que eu não faço a refeição que eles fazem, né? Tem dias que eu não faço. Mas eu preciso estar ali, sentada com a minha família. E eu aconselhei dessa forma essa pessoa. Ela compartilhou e falou o que estava fazendo. Então, o resultado que a família tem, você pode ter certeza, é uma família abençoada, estruturada, os filhos obedientes, confiando nos pais, acreditando nos pais, e sempre ali, se abrindo e conversando, sempre. Então, aproveite esse momento, não se esqueça, a mesa é importante, a mesa. E eu tenho falado, né? Lá em casa, a gente tem a nossa mesa lá, né? E eu encontrei uma mesa maravilhosa. A minha mesa é nova ainda, né? Mas eu encontrei uma outra mesa, é a mesma mesa, de vidro, só que ela tem outra cor. Ela é branca nos pés, agora é um marronzinho clarinho, tipo a cor desse chão. E o vidro, né? Só que eu vi essa outra mesa, que é o mesmo modelo, e é branca, e em cima, assim, parece mármore. É mármore, né? Granito, mármore. Então, eu estou ali, de olho naquela mesa. E a gente tem que pensar de uma forma. A mesa, você tem que vê-la como uma mobília, ela tem que ser muito caprichada. Procura ter uma mesa, a melhor que você puder ter. Né? Nem todo mundo pode comprar uma mesa daquelas, a mesa. Mas procure caprichar nessa mobília da casa. A mesa, as cadeiras, porque é um momento em que não só você é abençoado pela comida, mas toda a sua família. Antes de tudo, o relacionamento. E depois a comida, é claro, né? Encher o estômago. Então, capriche nessa mobília. Compre, se você puder. Talvez você não tenha uma mesa em casa, mas compre. Talvez você tenha aquela mesa que senta no chão, porque nós estamos no Japão. O importante é você se sentar junto com a sua família. Mas capriche nessa mobília da tua casa. Faz ela um lugar muito agradável, muito bonita, muito enfeitada. Porque você vai colher bênçãos na família através deste momento de comunhão, comendo com a sua família. Tá? Deu para entender o valor da mesa? Deu, né? Agora nós vamos voltar ali nessa história que nós lemos no começo sobre Marta e Maria. Marta e Maria, 2 pessoas distintas. Então, 2 pessoas que tinham ali, né, as suas qualidades, as suas personalidades, que se diferenciavam uma da outra. Então, 2 pessoas distintas. Uma distraída. E a outra atenta, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos interpretar a casa de Marta e Maria. Nós vamos interpretar, tá? Eu vou chamar aqui o pastor, que ele vai fazer o papel do Senhor Jesus. Tá bom? Aí ele vai estar aqui, ó. Aqui.
aqui. O Senhor Jesus. Então, os personagens dessa história, Marta e Maria. Os seus discípulos também estavam nessa casa, né? Os 12. E eu vou chamar aqui a Maria. A Maria. A Bíblia fala que no versículo 42 não, que Maria, ela estava no 39. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Vamos lá, Maria, levanta e vai aos pés de Jesus. De joelhinho, por favor, aos pés de Jesus. Vou chamar a Marta aqui. A Marta, ela vai ficar virada para lá. A Marta, para cá, atrás do Senhor Jesus. Tá bom? Isso. Aí você fica aqui. Então, nós conhecemos essa passagem, que Marta, ela andava distraída e em muitos serviços. Em muitos serviços. Então, você imagina uma casa que estavam ali. Marta, Maria, Lázaro. E aparece ali o Senhor Jesus e os 12. Né? Vamos fazer a conta aí. 12, com o Senhor Jesus, 13, mais Marta e Maria, 14 e 15. Vamos colocar Lázaro também, irmão. 16 pessoas. Vamos imaginar Marta e Maria necessitando preparar uma refeição para 16 pessoas. 16. 14 homens, 2 mulheres. Acho que a conta está certa, né? Então, imagine Marta. Como lemos ali, ela estava agitada. Interpreta aí a Marta. Então, essa aqui é a Marta, a casa da Marta e da Maria. Ela estava lá. Olha por que eu peguei ela para mim. Que ela é bem assim, tá, gente? Que ela é bem assim. Ela faz. Amém. Né? Agora nós lemos também que Maria, ela estava assentada aos pés de Jesus. Algumas traduções, versões, falam que Maria estava sentada. Outras versões falam que ela estava assentada. Essas palavras têm uma diferença. O significado delas tem uma diferença. Sentada, de estar ali, né, sentada. E o assentado significa algo mais assim, fixar-se. Como quando eu era criança, eu via pessoas falando que ia fazer um muro lá, eu vou assentar o bloco, eu vou assentar a massa na parede. Então, fixar. Né? E eu li a versão do assentar, então eu quero usar a versão assentar. Sentar também da mesma forma. Estando fixo é o que é importante. Então, nós vemos que Maria, ela estava assentada aos pés de Jesus. E o Senhor Jesus ensinando aos discípulos, ensinando a Maria, aqueles que estavam com o coração aberto. E ela estava fixa em Jesus. Ela não estava somente parada na frente dele, mas ela estava fixa com os seus olhos no Senhor. E o Senhor Jesus ensinando. O Senhor Jesus ensinando. E era isso que o Senhor Jesus queria. Daí chega a Marta e fala para Jesus: Senhor Jesus, eu estou tão atarefada, tanta coisa para fazer, e olha a minha irmã parada. Eu estou precisando de ajuda. E ela aí. Aí o que o Senhor Jesus fala? Amém? Amém. Obrigada. Era só isso, tá? Tudo isso. É uma peça teatral para a gente entender. Obrigada. A gente tentou imaginar um pouquinho como que foi nos tempos de hoje, o que Marta e Maria, o Senhor Jesus e seus discípulos passaram naquele momento, né? Então, quando nós olhamos para Marta, nós vemos a Marta, como nós vimos aqui,
atarefada, né? Ela estava ali fazendo coisas importantes. Ela tinha que dar comida para o Senhor Jesus e para os discípulos. Ela tinha que servir alguma coisa, porque era uma visita que ela estava recebendo. Eram hóspedes na casa dela. Então, ela estava ali fazendo algo muito importante, preparando a casa, organizando a casa, preparando a comida. Como eu fiz as perguntas anteriormente, tudo que nós fazemos é importante. Como Marta, o que ela estava fazendo, era importante, preparar a comida, preparar a casa. Só que ela estava muito atarefada e não conseguia enxergar nada além do serviço que ela tinha que fazer. E nós, quando nos aplicamos em Marta, como que nós nos encontramos? Talvez Marta, como Marta, nós estamos distraídos, nós estamos desapercebidos e nós não temos sentado à mesa com a nossa família. Por isso que eu dei o exemplo da família, de sentar-se à mesa. Muitas vezes nós estamos naquela vida corrida, muitas vezes nós estamos ali precisando fazer algo que é necessário. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer o que precisa ser feito, como Marta precisava fazer. Só que coisas importantes nós temos feito e nós temos deixado de lado o que é mais importante. Talvez temos nos esquecido de algo que é muito mais importante do que aquilo que estamos fazendo de importante. Como exemplo que eu dei, a família é o topo, gente. A família, depois de Deus, é em primeiro lugar. A família é a base. Quando nós estamos bem na família, estamos bem aqui dentro da igreja. Nós estamos bem na sociedade, no trabalho, em qualquer lugar. A família é base, gente. Por isso que eu falo, é importante. Então, será que nós estamos desapercebidos? Nós não temos percebido que, poxa, meu marido precisa de mim. Meu marido precisa de alguns dias, de estar ali com ele, sentado à mesa, conversando olho a olho. Não tenho tempo, estou cansada, não posso. Por causa da correria. Preciso fazer coisas importantes. Eu preciso cozinhar para ele, eu preciso lavar a roupa dele. Eu preciso fazer isso e aquilo, que é tudo muito importante. Só que temos nos esquecidos do mais importante, que é estar próximo do marido, né? Um exemplo. E assim aplicamos em tudo da nossa vida. Agora, quando nós olhamos para Maria, como eu expliquei, ela estava assentada aos pés de Jesus. Ela estava ali fixada, ela estava ligada nos ensinamentos do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus. Com certeza, Marta precisava preparar a comida. Aí você pode perguntar, mas se Marta não fizesse o que tinha que ser feito, a comida, aquela correria, como que o Senhor Jesus ia comer? Como que o Senhor Jesus ia se alimentar mais os seus discípulos? As visitas, os hóspedes, como que ficariam? Mas é por isso que nós temos que entender que a necessidade da organização, a necessidade dos planejamentos, como fazer. Depois eu faço, deixa eu lá fazer isso aqui primeiro que é mais importante. Aquilo que é menos importante, eu faço depois. Isso é algo que é organização. Que nós temos que olhar para o que é mais importante. E o próprio Senhor Jesus disse para Marta, uma coisa só é necessária, como o pastor, ele citou. E a Maria, ela escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Está no versículo 42. Então, o Senhor Jesus disse a Marta, quando Marta, agitada, pediu para que o Senhor Jesus dissesse para Maria, Maria, vai lá ajudar a Marta, sua irmã, que ela está ocupada, está precisando fazer muitas coisas. E o Senhor Jesus, ele respondeu dessa forma, Marta, você está muito ansiosa. Talvez o Senhor Jesus, talvez o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está dizendo nos nossos corações, nos mostrando, nos ensinando. Será que você não está como Marta, igreja? Será que você não está como Marta, Adriana? Distraída com tantas coisas, fazendo tantas coisas importantes e se esquecendo do principal, da boa parte, que sou eu, o Senhor da igreja, o Senhor da tua vida, o Deus da tua vida, o Deus que você diz que adora, que ama. Será que o nosso Deus não está dizendo isso para nós nessa manhã? Que nós estamos muito distraídos, muito preocupados com
coisas que são importantes, mas que jamais vai ultrapassar a importância do nosso próprio Deus em nossas vidas. Então, o Senhor, Ele estava ali diante de Maria, Ele estava ali diante dos discípulos, ensinando a palavra, instruindo, né, dando as instruções, ensinando. E quando nós realmente nos fixamos em Deus, nós nos interessamos em aprender a palavra de Deus, nós nos interessamos em aprender os ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nós, a vida abundante, a vida que o Senhor Jesus, Ele conquistou na cruz. Porque o Senhor Jesus, Ele veio a essa terra, Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós na cruz. E apenas basta nós crermos, acreditarmos nessa obra, basta recebê-lo em nossas vidas, basta nós termos Ele como nosso Senhor. E Ele pode cuidar de nós, e Ele pode dizer para nós, essa parte não lhe será tirada. A palavra de Deus entrou dentro de você, eu estou dentro de você, e essa parte não lhe será tirada. Então, o Senhor, Ele pode estar nos ensinando isso. Você não está na correria, talvez você está na correria, talvez você está distraído ou distraída, e tem se esquecido da sua família, você tem se esquecido, acima de tudo, de mim. Aonde que eu estou? Na tua casa? Aonde que eu estou? No teu coração? Você sabe que a vida, ela passa muito depressa, né? Todos nós sabemos disso. Se pararmos para pensar que, uns tempos atrás, nós estávamos numa escola, nós estávamos numa sala de aula, estudando com uma professora, falando com a gente, num recreio, comendo lá, um lanchinho que a mamãe mandou, né, a merenda da escola, talvez, num recreio ali jogando bola, brincando com as amiguinhas, uns tempos atrás. Hoje, olha onde que nós já estamos. Não estou falando das crianças, né? É que as crianças a mesma coisa. A Vivi mesmo fala, nossa, como era bom aquela época que eu estava na Roi Coen, né, na creche. Passou o tempo para ela. Já passou. Ela já está partindo aí, né, pro quase aí o adulto dela. Então, o tempo passa muito depressa, muito depressa. E você sabe que o nosso tempo de vida aqui, 70, 80 anos, com fadiga depois disso, com canseira. Pode ser que aquelas pessoas alcancem aí 100 e tralalá, não sei. Tem pessoas que podem viver aí até 120, né? Só que um dia, ela vai partir. Um dia, nós vamos partir. Talvez com 70, talvez com 80, talvez com 100, talvez antes, nós não sabemos. Aí eu falo para você, uma coisa muito importante, e que você e eu, nessa correria, nós não podemos nos esquecer, que há uma eternidade a viver. A Bíblia fala, tá? Em Salmos 90, tá? Versículos 9 e 10. Ali fala sobre a idade aí, que nós temos aí para viver, né? Mais ou menos aí. Então, um dia nós morreremos. E talvez, estando nessa situação de Marta, às vezes nós podemos nos encontrar desapercebidos e esquecidos de que nós temos uma eternidade a viver. Essa eternidade seriam 2 eternidades, ou com Deus ou sem Deus. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Então, eu falei aqui, compartilhei acerca da distração, que nós não podemos estar desapercebidos em relação à nossa família, atentos, algo muito importante. Mas o mais importante de tudo que eu falei, que tudo que você disse, talvez no seu coração, que é importante, o importante dos importantes que eu falei, dei o tema, o importante dos importantes é o próprio Deus na nossa vida, porque dele provém todas as coisas, dele. Então a Bíblia fala que nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ah, por que eu tenho que amar a Deus acima de tudo se eu não o vejo? Porque
Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos dá a nossa família, Ele nos dá todas as coisas, tudo vem dEle, a saúde e tudo mais. Então, não nos esquecemos que teremos uma eternidade a viver. Então, precisamos priorizar, precisamos colocar o próprio Deus como o importante dos importantes que nós temos feito na nossa vida. Lá em Apocalipse 3:20, muito conhecido, o Senhor ele está batendo a porta do nosso coração. Jesus, ele está batendo a porta do coração da igreja. E muitas vezes a igreja, o povo, os filhos, nós, os filhos que dizemos ser filhos de Deus, às vezes nos encontramos com a porta do nosso coração fechada e deixando o Senhor Jesus do lado de fora por causa da correria, por causa das coisas importantes que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer, mas só que o Senhor, Ele sendo o importante dos importantes, quando Ele bate a porta do nosso coração, nós abrimos a porta, Ele diz o quê? Que Ele vai entrar e Ele vai cear conosco e nós com Ele. Amém? Então era essa a reflexão que eu tinha que passar para os irmãos. É algo que eu já estou há muito tempo pensando acerca do importante. Né? Um mês atrás, uma frase que veio ao meu coração. O importante você faz. Essa frase. Somente essa frase que eu ouvi. O importante, aquilo que é importante para você, você faz. Então, o que você tem feito que é importante para você e que tem tomado o meu lugar no teu coração? Então, eu tive essa oportunidade de compartilhar a palavra hoje e eu preparei esses detalhes acerca da distração, acerca da atenção, para nós estarmos atentando. O que tem sido mais importante para nós? O que tem sido mais importante? Porque o importante nós estamos fazendo. Para nós é importante, então nós estamos fazendo. Mas o importante dos importantes nós não podemos nos esquecer, que é buscar a Deus de todo o coração. Porque Ele diz que quando nós o buscamos, Ele se faz achado. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos, porque Ele se faz achado, Ele se revela a nós. Deus é maravilhoso. Amém?